Olá, gente, bom dia, tudo bom? Mais um dia vencido, glória a Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui. A mão poderosa do nosso Senhor Jesus está cuidando de nós, está nos protegendo. Eu creio que está tudo sob o controle de Deus. Que esses dias possam ser dias onde você esteja colocando em dia o seu amor, a sua presença tão valiosa no meio da sua família e a sua comunhão com Deus. Amém? Hoje o Senhor me trouxe uma palavra realmente que impactou muito a minha vida. Eu já li essa parte da Bíblia, já li o livro de Isaías várias vezes, mas eu confesso que hoje o Senhor, quando eu li, ele abriu os meus olhos e me fez entender de uma forma muito relevante para esse momento que a gente está vivendo, como é grande o nosso Deus, como é poderoso. Que você esteja nessa mesma comunhão aí agora, lendo comigo Isaías capítulo 31. Olha que lindo. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos é carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, presta atenção nesse versículo, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando o salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelarão tão profundamente. Não sei se você conseguiu ver aí com seus olhos espirituais essa palavra tão incrível. Mas aqui o Senhor diz que muitos estão buscando socorro no Egito. Muitos estão confiando em carros e cavaleiros. E o que é buscar socorro no Egito? Egito era o lugar onde as pessoas viviam escravizadas. As pessoas trabalhavam para Faraó. Tinha a sua comida, tinha o seu pão, tinha o seu teto, mas eram escravas. E hoje as pessoas se acomodam em viver nesse tipo de vida, de só trabalhar para ter um pão de cada dia, para ter uma escola para os seus filhos, para ter uma moradia, mas são escravas deste mundo. Descem a pedir socorro para o Egito, para esse tipo de vida, em vez de subir e pedir socorro ao Santo de Israel, ao Senhor dos Exércitos. Ai desses, como diz a palavra aqui no versículo 1. Olha o que já diz no versículo 2, que todavia eles buscam socorro, eles têm confiança em carros e cavalheiros. O que é ter confiança, amparo em carros? É ter confiança nos seus bens materiais. É você se apoiar no seu emprego, é você confiar na sua vida porque você tem uma casa própria, uma moradia. É você se apoiar no que você tem e não naquilo que você é em Deus. Isso são essas pessoas que buscam socorro nos seus carros, nos seus bens materiais, se apoiam nisso hoje em dia. Mais triste ainda
São aqueles que se apoiam nos cavaleiros por serem poderosíssimos, como diz aqui a palavra. E quem são esses cavaleiros onde as pessoas se apoiam? É no governo, é nos seus líderes espirituais, pastores, padres, pais. São pessoas que se apoiam em outras pessoas por serem poderosas de alguma forma. São pessoas que se apoiam em presidente, em governo, em pessoas, empresários, pessoas que se apoiam em pessoas e não se apoiam em Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? Que homens são apenas homens e não são Deus. E os cavalos é apenas carne, o seu lado material é apenas coisa passageira, não são espirituais. E o Senhor nos leva agora, nesse momento, a se apoiar em Deus, a se apoiar nas coisas espirituais, porque o seu emprego não vai te salvar. O homem nenhum pode te salvar, seja seus pais, sejam seus líderes religiosos, seja presidente, seja governador. O homem não tem poder de salvar outro homem, mas aqueles que buscam no Senhor, esse sim encontrará o quê? Amparo, salvação. Olha que lindo que diz aqui no versículo 4, que o Senhor descerá como um leão. Olha que coisa incrível. O Senhor descerá como um leão, e aqui diz que quando o leão vem com seu filhote, Deus Pai, Jesus, olha que cena. Quando o leão vem com o seu filhote, ele não se abala com a multidão. Você conseguiu ler isso na sua Bíblia? Versículo 4. Como o leão e o filhote de leão rugem sobre a sua presa, o Senhor vai descer e vai rugir contra esse vírus, contra qualquer dardo inflamado do inimigo. Ele vai rugir sobre a sua presa. Ainda que se convoque contra ele uma multidão, não tem multidão que abale a vontade do Senhor. E ele não vai se espantar com as muitas vozes, muita gente falando que é isso, que é aquilo, que vai piorar. O Senhor vai descer como um leão, e ele não se abala com os homens, ele não se abala com a multidão, ele não se assusta com o muito falar. E olha aqui que coisa mais linda ainda o versículo 5. Que como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém. Ele vai amparar, livrar e passando salvará. Quando eu estava lendo aqui, que olhei para a janela, passou uma ave enorme. Eu moro aqui no 19º andar e eu tenho o privilégio, às vezes, de ver aves enormes sobrevoando aqui nessa altura. E o Senhor me fez refletir em cima desse versículo. O Senhor descerá como ave. Quando uma ave está em voo, como a ave aqui diz, né? Que como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos virá sobre Jerusalém. Quando uma ave está em voo, ela está o quê? Com as asas abertas. E com essas asas abertas de Deus, o Senhor, com seus braços abertos, irá proteger a Jerusalém, que são os seus filhos. E quando ele estiver passando com o seu voo, com as suas asas abertas, ele vai o quê? Amparar, livrar e salvar os seus filhos. Você consegue mentalizar, você consegue ver essa imagem do Senhor como um leão rugindo contra o mal, e ele vindo como uma ave voando sobre seus filhos, e conforme ele vai voando sobre nós, ele vai trazendo amparo, livramento e salvação. Eu não sei se essa palavra toca a sua vida como toca a minha, mas eu tenho esse Deus aqui, como um leão que ele ruge contra o mal sobre a minha casa, e como uma ave ele voa e estará trazendo amparo, livramento e salvação para mim e para minha casa, porque eu não apoio minha confiança nos meus bens materiais, eu não apoio minha confiança em homem nenhum, a minha confiança está no meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, um Deus valente, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o Deus onde você tem que se apoiar e firmar a sua confiança, porque agindo Deus,
nada nem ninguém alcançará contra sua vida. Amém? Deus te abençoe. Medita nessa palavra, Isaías 31. Eu tenho certeza que Deus vai falar mais ao seu coração. Deus te proteja, abençoe e guarde a sua família no dia de hoje. Amém?